Eles herdaram uma árvore especial e agora conseguem plantar dinheiro no quintal, mas tudo tem um preço. E esse é o filme Root of the Problem, de 2019. E eu sou F, o esperto que se ferrou. Então vem comigo e vamos recapitular. Paul é um pai de família e trabalha como corretor de imóveis, então sua vida é sempre corrida, porque ele precisa bater as metas para ter dinheiro. E ele chega na sua venda do dia e começa a preparar a casa, porque precisa estar perfeita para a visita. E tudo parecia certo, mas a pia da cozinha estava vazando, e ele não conseguiria chamar o encanador. Então ele pega um chiclete e resolve o problema, porque ele tem espírito de brasileiro. E quando os compradores chegam, eles curtem tanto a casa que ele conseguiu mais uma venda. No escritório, ele começou o dia bem porque ele é o melhor vendedor da corretora, e ele queria ter muitas vendas para se tornar rico e poder comprar uma casa maior e um carro para cada um em casa. E ele convida Jack para um churrasco que vai rolar mais tarde na casa dele. Chegando em casa, está rolando o churrasco, e sua esposa está conversando com a esposa do Jack, e eles são amigos há muito tempo, e as duas estão planejando uma viagem em família, mas era meio difícil por causa do trabalho deles, que exigia sempre estarem disponíveis. E Jack diz que conseguiria uma venda que a comissão bateria a venda das 10 casas que ele fez. Grace recebe uma ligação e o clima começa a ficar estranho, porque o hospital ligou e disse que seu tio havia falecido, e nisso o clima de churrasco e comemoração acabou, pois ela sobe triste e começa a lembrar do tio que a criou como se fosse sua filha, e deu tudo de melhor para ela. E Grace sempre lembra dele nos melhores momentos e tinha um colar especial com o desenho de uma árvore de ouro. No dia seguinte, eles são chamados pelo advogado do tio deles para saber como ficaria a herança, pois ele era um cara muito rico. E por acaso o pastor da igreja do tio aparece, pois eles eram melhores amigos, e o advogado diz que Paul deveria vender a enorme casa dele, mas todo o dinheiro e comissão iria para o acampamento de jovens da igreja, o que era uma fortuna. E para Grace, ela levaria um presente especial, e ele entrega uma planta, dizendo para cuidar muito bem que o mundo mudaria. E Paul começa a ficar com raiva, porque o cara tinha muito dinheiro e só deixou isso para ela, e eles ainda deveriam cremar o corpo dele, e Paul sai bolado e quase joga a planta fora, mas leva para casa em consideração a Grace. Chegando em casa, Paul não para de reclamar porque aquilo não fazia nenhum sentido, e Grace diz que o importante era o que ele era em vida, e nisso ele deixa a planta do lado de fora. Chegando no trabalho, Jack pergunta se ele ficou rico com a herança, e depois de contar a triste história da planta, ele percebe que teria que apelar nas vendas e focaria na venda de fábricas, pois muitas estavam fechando e a comissão era sempre maior. Voltando para casa, ele ainda estava bolado, e Grace diz que o tio John foi um cara muito pobre até que um dia ele conseguiu construir uma riqueza, e sempre foi muito bom com as pessoas. E ela diz que se ele arrumar o quintal e não reclamar, ganharia um bem bolado, e sabemos que é fácil convencer um homem. No dia seguinte, vemos que ele tem 2 mequetrefes em casa, e nenhum dos dois o respeita, e saem correndo para ir pro colégio, e Grace diz que já que ele chegaria cedo, deveria arrumar o quintal e cuidar das plantinhas, como ele prometeu. E depois ele vai pro trabalho e se encontra com Jack para saber como estava a venda de fábricas, e Paul era tão pão duro que ele compra um café e sobra 10 centavos de troco, e ele diz para o morador de rua que não tinha nada, e Jack percebe que ele era muito pão duro. E em casa ele começa a arrumar o quintal e tira toda a bagunça que estava na casinha de trás, e coloca a planta para falar que estava fazendo alguma coisa, mas aí que sua vida mudaria, pois ele percebe que estava nascendo uma nota de dólar nas folhas, e percebe que aquilo era de verdade. Já avisei que vai dar merda isso. E do nada sua família chega para saber o que ele estava fazendo, e ele começa a ficar nervoso para que ninguém perceba nada. Sua esposa pede para ele comprar um computador, já que o deles quebrou, mas Paul é pão duro e diz que precisaria esperar mais alguns dias para ter o dinheiro, e poderiam comprar o que quiser. E ele fica observando para garantir que ninguém perceba o que estava acontecendo, e no dia seguinte ele vai com Jack para ver as fábricas que estavam fechando, e eles encontram uma que se conseguissem vender, a comissão seria maior do que o salário de um ano deles, então precisavam se empenhar nesse tempo. Mas agora Paul só estava focado na sua árvore especial, e a cada dia aparecia notas de 20 e de 50 dólares. Então em pouco tempo eles teriam muito dinheiro. Grace diz que regou a planta, e ele começa a ficar assustado, pois não sabe se ela viu alguma coisa, mas aparentemente estava tudo ok.
e do nada o pastor bate na porta deles e diz que veio pegar doações para a caridade. E Paul fica bolado porque o tio John basicamente deixou toda a fortuna para a igreja, e ele ainda quer pegar mais ainda, e ele faz um cheque com valor legal para que ele não volte em muito tempo, e sua esposa acha que ele estava sendo generoso por causa do tio John, e depois ele corre para sua planta para garantir que consiga repor o que perdeu. Ele quer mudar seu estilo e agora se vestiria como vendedor de sucesso, isso faz parte para atrair novos compradores, e ele chega no trabalho diferenciado e diz que venderia uma casa por dia porque agora ele queria ficar rico em um ano. E Jack acha que ele estava ficando estranho e diz que ainda não venderam nenhuma fábrica. Mas Paul já não ligava mais porque ele tinha algo mais valioso. E ele chega em casa todo animado, querendo brincar. Mas Grace é esperta e sabe negociar, pois ela diz que precisava em um comitê de voluntários e como ele queria dar uma brincada, aceita participar, mesmo sendo muito chato. E agora ele estava tão animado que estava sendo generoso com seus filhos e dá $20 para eles comprarem alguma coisa para comer. Paul está animado e vai até uma loja de jardinagem para comprar um cortador de grama especial, e ele pede o carrinho mais tecnológico e paga à vista. Em casa, seus filhos estão jogando banco imobiliário e ele começa a jogar na cara deles que aquele dinheiro é de mentira. E o entregador chega com seu novo carrinho de cortar grama e ninguém entende de onde ele estava tirando aquele dinheiro, e todos achavam que era comissão da venda de casas. Grace pergunta o que estava acontecendo, porque ela que controlava as finanças da família, e ele não poderia sair comprando coisas assim sem conversar, pois só o carrinho foi $5.000. E galera, dá pra comprar um carro bom pelo mesmo preço, e o cara pegou um cortador de grama. E Paul diz que estava ganhando esse dinheiro limpando fábrica, porque eles estavam pagando $600 por dia. Mas aquilo estava muito suspeito, e conforme os dias vão passando, a árvore está cada vez maior e estava dando muito dinheiro. Ele percebe que não estava vivendo da forma que gostaria, e seu carro já estava velho para seu novo padrão de vida. Então ele vai até uma concessionária e o vendedor canela fina diz que tinha o carro especial para pessoas especiais e mostra um Corvette vermelho muito bonito, mas ninguém comprava à vista, e ele abre uma mala cheio de dólares e diz que era vendedor imobiliário e estava vivendo a melhor fase da sua vida. Jack está esperando Paul, e ele aparece com seu Corvette vermelho tunado, e ele diz que aquilo fazia parte da herança do tio John, e agora tudo estava dando certo na sua vida. Ou será que não? Pois uma policial aparece na loja de carros, pois aquela compra estava suspeita, ainda mais por ele ter comprado tudo à vista. E ela investigaria, e em casa seus filhos querem comprar o material escolar, mas eles estavam sem dinheiro para isso. E do nada Paul aparece com seu novo carro, e todos ficam impressionados, mas Grace fica bolada por ele gastar dinheiro daquela forma sem falar nada. E agora ele começa a investir mais na planta e coloca algumas luzes ultravioleta para ela gerar mais dinheiro à noite. E quando chega para conversar com Grace, ele diz que tinha conseguido uma comissão de $65.000 e achou que seria legal aparecer com um carro novo. E ele pede para ela confiar nele que estava tudo certo, mas ela faz ele dormir no sofá porque estava escondendo algo. De manhã, a campainha toca e era o pastor mais uma vez, para pegar uma doação. E Paul diz que já havia doado $50, mas o pastor diz que ele estava passando e a igreja realmente estava precisando. E como ele comprou um carro novo, poderia ajudar mais ainda. E ele pergunta como estava a venda da casa do tio John, até porque não ganharia nada com isso. E mais tarde, uma mulher aparece na casa para fazer algumas perguntas e Grace não entende o que ela queria. E ela estava investigando como que Paul conseguiu comprar um carro de $65.000 com dinheiro vivo. E ela diz que ele era um grande vendedor, mas nem mesmo ela estava acreditando. Paul está do lado de fora todo feliz cortando a grama, e a mulher estava observando de longe, e depois ele vai olhar a planta, mas não estava dando tanto dinheiro. E Grace aparece bolada, porque descobriu que ele comprou aquele carro à vista e não estava declarando aquele dinheiro, e ele não sabia como explicar, e ele estava colocando tudo a perder por não falar o que estava acontecendo. Ele sai para dar uma volta para pensar na vida, e vai até o pastor para conversar, e ele diz que estava indo muito bem na vida, mas algumas coisas estavam indo mal, e ele pergunta como estava a planta, o que mostra que talvez ele soubesse o que a planta fazia. E ele percebe
percebe que estava fazendo besteira e estava colocando dinheiro na frente da sua família. Então ele vai para casa para conversar com Grace, mas aquela mulher estava observando e aparece para conversar com o pastor e diz que era uma detetive. Ela pergunta se Paul costumava doar tanto dinheiro assim, e aquilo era algo novo, então ele poderia estar escondendo algo. E Paul quer fazer tudo diferente e começa o dia cedo, e nem sua família o vê saindo de casa. E seu filho teria um jogo naquele dia e ele havia prometido que o levaria, e ninguém consegue falar com ele. E agora ele queria ser generoso com as pessoas e começa a dar gorjeta para todos que precisavam. O problema é que até ajudar as pessoas de qualquer forma causava problema, porque ele dá um valor muito grande para o morador de rua e a detetive o para e pergunta se ele estava vendendo tóxicos. E como ele não sabe explicar de onde veio o dinheiro, ele é levado preso. Grace não está conseguindo falar com ele o dia todo e liga para o trabalho, mas ele não estava porque foi fazer uma visita a uma fábrica. E nisso ela vai com a filha para conversar com ele, mas ela acaba pisando no lugar errado e sofre um acidente. E agora ela fica com mais raiva ainda, porque se ele não tivesse sumido, isso não teria acontecido. E chegando no hospital, ela quebrou um braço e bateu a cabeça, mas ficaria bem. Sua vida estava muito ruim, mesmo tendo muito dinheiro, e agora ele quer falar a verdade e diz que estava pegando dinheiro na árvore do tio John, e ela sai com raiva achando que ele estava brincando. E agora ele não sabe o que vai acontecer com sua filha porque ela ainda não acordou do acidente. E ele pede desculpas por tudo o que aconteceu e por ser egoísta. E por sorte ela consegue acordar e tudo estava bem. Em casa ele está tentando arrumar as coisas, mas todos estavam bolados com ele, e ele começa a pedir desculpas, pois sabia que foi um pai ruim nesse tempo. E quando tudo parecia que daria certo, porque ele estava sendo perdoado, a detetive aparece para o levar por sonegação de impostos. E quando chega na delegacia, o pastor também estava preso por receber muito dinheiro de doação, e aquele morador de rua também. E ele percebe que não dá para ajudar as pessoas de qualquer jeito, porque no final pode dar muito ruim. Paul se arrepende de tudo por não saber usar aquele dinheiro, e Jack liga para a delegacia porque eles conseguiram vender a fábrica e a comissão era o valor que ele gastou nesse tempo, então estava justificado de onde veio o dinheiro, e agora ele faria tudo diferente e volta a ter uma vida feliz de pobre, mas feliz. E esse foi o filme Na Rota do Problema. E galera, aprendemos algo muito valioso nesse filme. Se você conseguiu uma árvore que dá dinheiro, é melhor trocar por Bitcoin. E acho que essa foi a moral do filme. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque nos próximos filmes vamos aprender algo novo. Ou não. Agora vou nessa. Fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.